Salve, salve, nação! Nação, está chegando um grande dia, né, da Supercopa do Brasil, mas antes disso, né, o Flamengo tem um desafio que é o Bangu, né? O time provável do Flamengo já está escalado, que é o time reserva do reserva, vamos dizer assim. Alguns jogadores voltam a ser relacionados, como é o caso do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio volta a ser relacionado para uma partida depois de 8 meses, praticamente. A joia do Flamengo, Lohan, vai começar como titular de apenas 16 anos. E uma dúvida: quem deve ser o lateral do Flamengo na Supercopa do Brasil? Varela ou Mateuzinho? Então vambora aqui, Regi. React aqui que tá bastante interessante. É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos a ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo. Tamo junto, nação. Deixa o like, hein? Embora tenha fartura no elenco, o Vitor Pereira pode se deliciar. As posições os titulares do Flamengo são mais ou menos ali definidos, né? Conhecidos, também por serviços prestados, títulos conquistados. Se há uma dúvida para sábado, é no segundo nome da escalação. Entre Mateuzinho e Varela, depois do Santos, quem seria o seu nome, Natália? Mateuzinho. Mateuzinho? Mateuzinho. Eu Mateuzinho acho ele deu mais. Ele duas entrega assistências mais. no sábado na goleada do Flamengo. Eu acho que ele entrega mais para o sistema de jogo do Vitor Pereira. Ele encaixa mais no sistema de jogo do Vitor Pereira do que se a gente pensar ali num outro contexto de repertório. Ele dá mais, ele oferece mais. Eu ficaria com ele. Eu pensei que esse entrega mais era no sentido pejorativo. Não. Engraçado, estamos falando de uma posição que tinha Rodinei. Contestadíssimo, muitos anos, mas que na temporada passada entregou muito, né? Então, o Mateuzinho, o grande problema é que ele já fez jogos como nesse início de temporada, que o torcedor do Flamengo, opa, esse cara aí tem potencial, vai à linha de fundo, tem facilidade para apoiar, mas falta uma regularidade. Falta passar confiança, ainda é jovem, está em processo de desenvolvimento, mas eu ainda vejo pouco maduro para jogos desse tamanho. Para mim, mesmo entendendo que o Varela começa mal a temporada, ele ainda é a bola de segurança pelas características. Um lateral mais defensivo, sobretudo num jogo contra o Palmeiras, que vai ter ou o Dudu ou o Rony caindo pelo lado dele, possivelmente o Endrick também, que tem jogado mais aberto em alguns momentos. Então, é um jogo pesado para o Mateuzinho, que apoia bastante, entrega ofensivamente, mas ainda peca na parte defensiva. Não é um lateral equilibrado. Professor André Adão, que ainda está indeciso. Ainda não se decidiu. Ele pediu para os seus auxiliares levantarem números dos dois. Pois é. Pediu ajuda aos universitários. Para tomar a decisão. A gente vai ver agora quais são os números de cada um. Jogos, Mateuzinho, mais, né, lógico, 15 contra... aí os jogos, o Leão tá me informando aqui, valem a partir da estreia do Varela, para ser justo, né? O Mateuzinho tem muito mais do que 15 partidas pelo Flamengo. 15 jogos do Mateuzinho, 8 do Varela, 8 como titular o primeiro, 5 o segundo, minutos jogados, quase 60 o Mateuzinho, quase 50 o Varela, gols, não é especialidade de nenhum deles e nem função exatamente de nenhum deles, um do Mateuzinho, nenhum do Varela, assistências, aí sim muda um pouquinho, aí é importante, 4 do Mateuzinho, 2 no último final de semana, nenhuma do Varela, desarmes, 1.1, 1 do Mateuzinho, 1 do Varela e um empate. Decidiu, Sidonc? Vai quem? Pô, os auxiliares deram esses números, eu vou cometer uma contradição a eles, então. Eu vou de Varela pensando na Supercopa. Que é jogador de Copa do Mundo. E assim, eu também acho, que a Nath estava falando, acho que o Mateuzinho tem mais a cara do time do Vitor Pereira. Acho que pra temporada, pra desenvolver na temporada, acho que ele é o cara mais adequado para ser titular do Flamengo. Só que aí tem 2 pontos para mim muito determinantes no jogo da Supercopa. A forma como o Palmeiras joga. O time vertical acelera, ocupa bem os espaços. O Mateuzinho, acho que ofensivamente inquestionável, melhor que o Varela, um cara muito bom, só que ainda a questão defensiva, quanto deixa espaço. E você está falando de um Flamengo que, além de pegar o Palmeiras, que é muito bom nisso, como é que vai ser o equilíbrio defensivo? A saída, de repente, sem o João Gomes, será que joga? João Gomes não joga. Então,
Com certeza não joga. Então, você tem esse aspecto. Aliás, o Textor teve ontem no Ninho do Urubu. Quer que jogue no time dele. Mas não no Botafogo, calma, gente. Não, quer que jogue no Lyon. Eu falei já. E o João Gomes tem clara preferência pelo Wolverhampton. Eu também teria, né? Em relação ao Lyon? Eu teria. Melhor liga. Melhor mais disputado, melhor cenário. Mas o Wolverhampton tá perigando lá. É que o Lyon mas foi eu também, trampolim para brasileiros, né? O histórico recente é muito positivo, só que eu também preferiria ir pro Wolverhampton. Mas falando da ausência do João Gomes, é um cara que ainda pode ser um problema pro Flamengo enquanto esse equilíbrio defensivo. Então, seria uma garantia maior você ter o Varela ali pensando na transição defensiva, sendo que qualidade não vai faltar no setor ofensivo. Então, pensando especificamente nesse jogo, eu iria de Varela. Pra temporada, acho que o Mateuzinho é a melhor. Eu também iria de Varelinha nesse jogo. Gostei dos argumentos do Dom. Estão muito retranqueiros. Mas pensar no todo, como diria o outro. Na real, o Mateuzinho ainda não me passa confiança. Para um lateral, de marcar, fazer a função primária, o Rodinei... Mas vai passar algum dia? Porque ele já está há um tempo. Então, mas ainda a gente sabe que alguns jogadores têm um tempo diferente, o cara pega confiança de alguma maneira, ganha uma sequência de jogos, e aí... Com 22 anos, ele é bem jovem ainda. E o que o Donk diz, ter tempo para a temporada, agora ainda é muito cru para um desafio desse tamanho. E o Varela, foi até uma surpresa ele começar tão mal, porque na Copa, para mim, foi bem. Não fez uma Copa ruim. Segurou muito bem a onda nos jogos do Uruguai. Contra a Gana, um jogo decisivo, ele jogou bem, foi muito regular, até mesmo no apoio. Ofensivamente ele entregou, mas, de fato, começa abaixo. Até havia uma expectativa de que no ano passado ele já pudesse tomar a posição do Rodinei, o que não aconteceu. Então, não, é um lateral que também tem tido dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro. Mas ainda assim, o Vitor Pereira, deixando ele mais resguardado, aproveitando a capacidade de criação do Felipe Luiz, é claro que o Flamengo perde um pouco de amplitude e profundidade com esse apoio do Mateuzinho, porque ele seria esse jogador para abrir, já que o Flamengo inicialmente não tem esse jogador de velocidade, tem no banco. Marinho, tem Cebolinha, mas na escalação titular falta esse jogador e o Mateuzinho compõe muito bem. Sim. Mas pensando na forma de jogar do Flamengo, é possível também ter um time construtor, um time com qualidade, com a bola de pé em pé, e um lateral mais resguardado, pensando principalmente nessa capacidade do Palmeiras de contra-atacar e de usar a velocidade pelos lados. Lihal, você falava do Corinthians nessa necessidade de você ter... O que o Breler preferia, né? Se era ter dois laterais com características semelhantes ou com características diferentes. O Vitor Pereira tem isso. Isso ele pode fechar mais o time e ter menos apoio pela ponta e a linha de fundo, ou ele pode ter um jogador que entrega isso para ele e recompõe do outro lado. E aí vai depender do sistema posicional de defesa dele. Se ele vai trazer o bloco para ajudar e fechar quando o Mateuzinho apoiar, ou se ele vai manter aquela linha natural com o Varela. Havia um Bangu no meio do caminho. Antes do Palmeiras, no sábado, tem o Bangu pelo Campeonato Carioca. Treinado pelo Maestro Felipe. Sim. Segundo ano seguido? Segundo ano. Porque ele já era o treinador no ano passado, Sim, né? Sim. Uhum. Terceiro ano até. É o terceiro ano? Acho que não, acho que é o segundo. Não, ele começa no fim de 2021, preparando para 2022. Hoje, reserveira, no melhor dos sentidos, tá, gente? Na conotação mais tranquila do mundo, contra o Bangu, natural, né? Só ali um retorno. Reserva mesmo, né? E um retorno importante, o Rodrigo cai, infelizmente lidando há algum tempo com problemas físicos, médicos sérios. A gente sempre torce para que ele possa jogar, porque além de ser um jogador de grande qualidade, é um cara muito, muito bacana também. Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio, Cleiton e Marcos Paulo, Igor Jesus, Everton e Lohan, 16 anos. Saindo da copinha, direto aí para hoje o time titular que enfrenta o Bangu, Thiaguinho, Mateuzão e Verton. É Verton que se fala mesmo, né? Não é Werton, não, né? Ali um time muito jovem e, como disse a Nath, com alguns reservas dos reservas. Nem o treinador será o Vitor Pereira. Mário Jorge estará no banco de reservas. O Flamengo pega o jogo mais complicado até aqui, porque o Bangu não perdeu ainda, tem 7 pontos. Dos clubes pequenos,
é o que tem a melhor campanha, o Felipe faz um bom trabalho. E com desempenho linear, né? Longevo, sim. E o Felipe... E o Felipe gosta que o time jogue, né? O Bangu é um time que, em alguns momentos, propõe, que joga em cima, no campo do adversário. Um adversário muito interessante para esse nível de enfrentamento de começo de temporada. E o Flamengo, com o time reserva, que venceu o Audax na primeira rodada, mas vai precisar jogar mais, tem um adversário mais qualificado pela frente, mas ainda assim, falta do Rodrigo Caio, algo positivo para se observar. O Cleiton é um zagueiro muito interessante, que joga pelo lado esquerdo, por mais que a concorrência seja alta... É muito alta, né? Já é bom de se observar. Mas é bom você ter uma perspectiva, né? Exato, e é um jogador jovem que, segunda temporada já participando do elenco principal e dando retorno. O Lohan, que há uma grande expectativa na base, pelo fato de ser um jogador que queimou etapas. O Lohan era do sub-16 e já foi para o time sub-20 para disputar a Copa São Paulo. Já aparece agora integrando a equipe principal, mesmo que alternativa. Um jogador de muito potencial, como o Flamengo tem revelado. Igor Jesus vai jogar hoje. Não pode contar com o Vitor Hugo, que está machucado, mas estaria certamente nesse time. O Matheus França, que para mim já deu o salto. O Matheus França, para mim, é time principal, é jogador para estar na relação dos que vão para o Mundial, um jogador muito talentoso, que amadureceu muito. Então o Flamengo tem formado, de fato, grandes talentos no ninho do Urubu e aproveitado esses momentos para utilizar, observar, muito menos pelo resultado e mais pelo desempenho. O Vitor Pereira tem valorizado algo nessa equipe alternativa, que é a personalidade, de querer jogar, de não se intimidar por ser o time principal. E isso facilita muito o trabalho de transição. Quando o jogador chega no time principal e não sente o peso da camisa, consegue jogar com a mesma naturalidade que jogava na base. É diferente, de fato, mas o Flamengo tem preparado seus jogadores e a expectativa hoje para ver o Lohan jogando como titular, com essa grande expectativa. É claro que não é... o cara vai arrebentar com o jogo, vai fazer 2, 3 gols, mas sim para observar e ver quando se pode... apressada essa transição dele para o time principal. E para mim a decisão é correta do Flamengo fazer isso, considerando jogar com um time todo com jovens, pensando... Eu acho que a gente supervaloriza a Supercopa, mas assim... Verdade. Mas assim, o contexto é o primeiro título da temporada, gente. Mas o contexto é esse, ainda mais sendo Flamengo e Palmeiras. Então, eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso. No ano passado, a Supercopa não foi tão valorizada. Sim. Né? Mas agora... Você tinha ali o Atlético Paranaense envolvido. Não, foi o Atlético e Flamengo. E o Flamengo. Teve muita rivalidade. Mas não se compara. Sim. Hoje a rivalidade a rivalidade histórica talvez seja maior entre Galo e Flamengo. A rivalidade atual é Flamengo e Palmeiras. É como se fosse nas devidas proporções, obviamente, Liverpool e Manchester City na Inglaterra. É os times que falam quem que é o maior daqui. Não, eu falei besteira. Atlético Mineiro e Flamengo é proporcional mesmo. Nos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo dividirem a maior parte dos títulos, das conquistas. Por conta ali do início dos anos 80, Flamengo e Atlético é tão pegado quanto, ou mais até do que Palmeiras e Flamengo. Mas eu concordo com você, a gente supervaloriza um pouco demais a Supercopa. Uma coisa é valorizar o espetáculo. Vamos botar numa Nega Rincha. Perder a crise. Pois é. Vai depender de como perder a crise. Depender de como for 6-0 ali O que não pode, Nath, é servir de parâmetro para o restante da temporada. Ganhou a Supercopa, o treinador, Fernando Lázaro, por exemplo, está começando agora. Ganhou uma Supercopa, já é o título que o cara se abraça e é a garantia. Não é. O Turco Mohamed vence a Supercopa, foi legal para dar uma confiança para o time, para mostrar que estava num caminho legal, mas quando termina o ano... É uma temporada frustrante do Atlético e o Flamengo acaba vencendo Copa do Brasil e Libertadores. O contrário também, quando o Flamengo vence o Palmeiras na Supercopa de 2021, bacana, mas na final da Libertadores, o título que valia, que é lembrado, quem levou a melhor foi o Palmeiras. Então é preciso tomar cuidado para não supervalorizar o resultado. O jogo, vamos promover, tem rivalidade, é um enfrentamento para esse estágio da temporada interessante, porque você consegue medir muito melhor do que o nível dos estaduais, mas não se pode dar uma importância para o que aconteça além do desempenho. Se o desempenho, o Flamengo não jogar nada contra o Palmeiras e tem um Mundial batendo na porta, vai preocupar de fato. E para mim, honestamente, esse título tinha que ser disputado no final da temporada.
Não no começo da Eu outra acho tão temporada. legal abrindo a temporada. Eu acho até que deveria ser o primeiro jogo da temporada, antes do primeiro jogo dos estaduais. Assim, para abrir a temporada mesmo. Mas aí você tem a questão do preparo, Mas eu acho que assim, pré-temporada. a importância é segundo plano mesmo. Eu acho que é segundo mais plano. o evento em si, É mais né? o evento, como acontece na Europa. Mas em apesar outro... de... Desculpa, Não, vai lá, Bruno. vai lá. Só para completar, apesar de não achar que a Supercopa deveria ser tão valorizada, nesse contexto, o impacto do jogo contra o Bangu não vai alterar as pretensões Não. do Flamengo do Carioca. Então, E o assim, Flamengo criou uma que o gordura no Campeonato Carioca. Exato. Então, sabendo tudo Eu não sei se o Palmeiras vai fazer a mesma coisa, assim, se vai poupar os 11, porque... É diferente a situação hoje. A coisa é mais equiparada, o adversário é mais forte, né? O Ituano, o Palmeiras enfrenta o Ituano Fora de amanhã casa. em Itu. Não sei se o Abel vai poupar os 11 jogadores, embora até a distância para o jogo de sábado seja menor, um dia a menos de descanso. A gente sabe que, mesmo tratando-se de início de temporada, um dia, 24 horas, um dia faz alguma diferença. Não sei. Eu acho que não vai jogar todo mundo, mas não sei se vão ser, como o Flamengo hoje contra o Bangu, os 11 reservas. Mesmo Então é isso aí, nação. Mais um react que eu acabei trazendo para vocês aí, para a gente poder acompanhar junto. No primeiro bloco, né, eles comentaram sobre a situação de quem deve ser o lateral direito do Flamengo, né? Varela ou Mateuzinho, né? Na minha visão, minha opinião, eu prefiro o Mateuzinho. Simplesmente Mateuzinho. Mateuzinho é um cara que... Não vou dizer que ele é o estilo Rodinei, mas ele se compara ao Rodinei porque ele apoia muito. E o Flamengo, esse Flamengo, ele joga muito com o lateral apoiando, né? Lá do outro lado, a gente não sabe se vai ter o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. Eu acho que vai ser o Felipe Luiz, né? Provavelmente, mas vamos ver, né? Como vai desenrolar a situação. E o Varela é um cara muito defensivo e ainda não se provou, né? O Mateuzinho também não se provou muito, mas... Ele tem, desde quando o Varela chegou, a gente só vê os números do Mateuzinho, tá muito melhor que o Varela, né? O Varela ainda tem aquela questão de adaptação, sei lá o quê. Às vezes demora uma temporada inteira para se adaptar, né? Então tem esse ponto aí, né? Por esse motivo, eu vou por... Não, falei Mateuzinho se adaptando, é o Varela se adaptando, acabei confundindo aqui, né? Por esse motivo, eu vou pelo Mateuzinho, simplesmente isso, né? Falaram sobre Flamengo e Bangu, óbvio. O Rodrigo Caio volta a ser relacionado há praticamente 8 meses sem jogar, né? A última partida dele foi em julho do ano passado. Então, mais ou menos 8 meses sem jogar. É muito tempo. Espero que ele jogue bem e não se lesione, porque a situação do Rodrigo Caio é complicada. Último ano de contrato com o Flamengo. As lesões atrapalharam muito a carreira dele, né? É um excelente zagueiro, demonstrou isso no Flamengo, não só no Flamengo, como em outro time também, no São Paulo. Mas a lesão atrapalha muito o cara, filho. Parece que o cara já nasceu bichado com o joelho, filho. Pelo amor de Deus, filho. É possível. E ainda tem a Supercopa, né? Que tá se aproximando. O Flamengo poupou por causa da Supercopa. Já saiu a lista de relacionado do... Já saiu a lista de relacionado do jogo contra o Bangu, né? Soltei aqui no canal. E aquilo. Foco total na final. E o Flamengo tem que entrar. O Flamengo tem um leve favoritismo. Entrar, jogar, apresentar um bom futebol. Se o Flamengo conseguir apresentar o bom futebol que o Flamengo sabe apresentar, a chance de ganhar é gigantesca. Então, o Flamengo não pode esquecer disso. Se apresentar um bom futebol, óbvio, né? Você joga bem, a chance de você ganhar também é maior. Então, é isso. É um clássico. Os dois maiores times do Brasil em relação a esse sentido. Não de grandeza, mas em... Estão ganhando tudo, né? De grandeza também sim. Mas eu não queria tocar nesse ponto aqui de grandeza. Flamengo e Palmeiras são um dos maiores times do Brasil e dois melhores também, né? Agora eu achei a frase que eu queria falar. Então, é aquilo. Eu espero que seja um bom espetáculo, né, para quem está assistindo. E que vença o melhor, que, para mim, tem que ser o Flamengo. Tamo junto, nação. É nóis. E vambora. Palpite. Palpite pro jogo. Mateuzinho de titular. Meu palpite, 3-1.
3-1 Flamengo contra o Palmeiras na Supercopa, né? 1-1 no primeiro tempo. E no segundo tempo o Flamengo faz 2 e liquida a parada. Tamo junto. Valeu, nação!